Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta terça-feira, dia 14 de março. Nós estamos na terceira semana do tempo da Quaresma. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, a sua mulher e os seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando as ofensas rompem a harmonia da comunidade, o melhor caminho é o caminho do perdão. Porém, quantas vezes perdoar, podemos nos perguntar. A resposta de Jesus é que o perdão ele não tem limites. Para exemplificar, ele conta uma parábola. Os funcionários são chamados a prestar contas e um deles não pode pagar. A dívida é muito grande. Perdoado não consegue perdoar um colega que lhe deve muito pouco. Ora, Deus Pai é esse Rei que nos perdoa infinitamente. E quem experimenta a misericórdia do Pai não pode colocar limites ao perdão. Sabemos que a atitude de perdoar é um processo muito difícil. Por isso, o melhor seria que nós não tivéssemos dificuldade com ninguém para não precisarmos pedir perdão ou perdoar. Porque sempre é muito difícil e muito doloroso. Mas é possível e necessário. Nós sabemos que viver o perdão é uma necessidade, porque não somente nós precisamos perdoar, mas também nós precisamos ser perdoados. Ora ferimos, ora somos feridos de diversas formas, maneiras, né? E todos os dias nós rezamos. E ao rezarmos falando com Deus, nós dizemos para o Senhor: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Ora, é isso mesmo que você tem vivido? De fato, você tem perdoado aqueles que te ofenderam? Porque na oração do Pai Nosso é isso que você diz para Deus cada vez que você reza. Então é necessário colocar em prática a oração que você faz. É necessário, viver realmente aquilo que você está dizendo para Deus que você tem vivido. Percebe como é difícil? Então, diante disso, nós não podemos nos recusar a conceder o perdão. Porque Deus nos perdoa o tempo todo. E quantas vezes Deus nos perdoa, não é? Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus e quantas vezes nós ferimos o coração de Deus com os nossos pecados, quantos erros nós cometemos o tempo todo, todos os dias, constantemente, e todas as vezes em que de coração arrependido nós vamos até Deus, Ele no seu amor por nós e na sua misericórdia nos perdoa. E o que Ele pede de nós é que façamos a mesma coisa com relação aos nossos irmãos, mas na prática nem sempre isso funciona e não pode ser desta forma. E aí Jesus diz que não é
não são algumas vezes que nós devemos perdoar os nossos irmãos, mas infinitas vezes. Porque Deus nos perdoa infinitas vezes. Então, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, precisamos refletir sobre a nossa vida e principalmente se você tem na sua vida alguma situação, algo que aconteceu, onde talvez por um conflito, por palavras malditas, você rompeu com alguém e até o dia de hoje não se relaciona, não conversa, não perdoou, não foi perdoado por esta pessoa. Você precisa observar com muita cautela, com mais afinco, cuidado, esta passagem à sua vida e buscar então viver o perdão. Meus queridos, quando nós perdoamos é como se nós tirássemos chumbo das nossas costas. Uma paz muito grande nos envolve. E também por isso o Senhor nos motiva a viver essa experiência, né? Então Jesus conta esta parábola, essa história, dizendo que nós não podemos pedir perdão a Deus e ao encontrarmos o nosso irmão que nos pede perdão também, negar o perdão. Já imaginou se Deus negasse para nós? Já imaginou se Deus perdoasse alguns de nossos irmãos? A fulano eu vou perdoar, a ciclano eu vou perdoar, este eu não vou perdoar. Já imaginou se Deus agisse conosco da mesma forma que nós agimos uns com os outros? Então, o que o Senhor pede de nós é que nós possamos reproduzir todos os dias o amor que Ele nos dá. O amor que o Senhor nos dá aqui é o perdão que Ele nos concede infinitas vezes. Quantas vezes de coração arrependido nos voltarmos para Ele, Ele nos perdoará. Então, diante do irmão que vem até nós, de coração arrependido, arrependido do que fez ou do que falou, nós não podemos, como algumas vezes, ou talvez você até já tenha feito, como algumas vezes numa autossuficiência, né, nós agimos se recusando a conceder o perdão, remoendo o que aconteceu, guardando rancor, guardando mágoa, guardando consigo coisas que só vão aos poucos te fazendo mal, te destruindo. Não é esse o caminho, não vale a pena. Que o Senhor nos orienta conceder o perdão aos nossos irmãos quantas vezes forem necessárias. Se Ele vem até nós e vem de coração arrependido, nós precisamos liberar o perdão. Ainda que não tenha sido você o motivador do conflito, do que ocasionou essa necessidade de reconciliação, não importa quem foi o causador, se você deseja realmente viver o perdão, se livrar deste peso e viver esta paz que esse gesto nos dá, não importa quem foi o causador, vá e peça perdão, vá e conceda o perdão. Que ao ouvirmos esta mensagem, nesta terceira semana do tempo da Quaresma, e diante daquilo que todos os dias Deus faz por nós, que possamos reproduzir nas nossas relações. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.